E aí, galera da literatura irreverente, vocês sabiam que do lado argentino aqui das Cataratas do Iguaçu, muito próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, existe um aldeamento indígena chamado Fortim Mbororé? E vocês sabem qual é a razão para esse nome? Pois bem, nós vamos falar aqui hoje sobre a épica Batalha do Imbororé, que foram os Guaranis contra os Bandeirantes, e da qual os Guaranis saíram vitoriosos. Roda aí a vinheta que a gente já volta com você. Muito bem, galera. Há 382 anos, no dia 11 de 3 de 1641, teve início a Batalha do Imbororé. O conflito opôs um exército de indígenas guaranis das missões orientais a um grupo de bandeirantes de São Paulo que pretendiam escravizá-los. A batalha durou uma semana e terminou com a vitória dos Guaranis. Bem, todos nós sabemos que os jesuítas aportaram nas Américas ainda no século XVI, objetivando evangelizar os povos indígenas, né? As primeiras tentativas de evangelização foram frustradas pela oposição dos colonizadores, que estavam mais interessados em explorar os indígenas como mão de obra escrava, né? Os jesuítas elaboraram então uma nova estratégia de catequização baseada na criação de aldeamentos que permitissem a convivência permanente de missionários e indígenas. Surgiram assim as missões jesuíticas, ou reduções, como queiram, concebidas como catalisadores do processo de aculturação. Na verdade, as missões jesuíticas, elas estão entre as instituições responsáveis por fomentar a desagregação das tradições dos povos originários, né? Suprimindo gradualmente os sistemas de crenças e valores dos nativos em favor da imposição da cultura europeia e da fé cristã. No entanto, há que se dizer que as missões também ofereciam aos indígenas proteção contra a exploração e a violência dos colonizadores, né? Por esse motivo, as missões se tornaram refúgios muito procurados e em poucas décadas já congregavam uma população de dezenas de milhares de indígenas. Os bandeirantes, que todos conhecemos também dos livros escolares, eles constituíam uma das principais ameaças aos povos indígenas do período colonial. Eles operavam a partir de São Paulo e eram responsáveis por, digamos assim, organizar as bandeiras, que eram expedições que buscavam pedras preciosas e capturavam indígenas para uso como mão de obra escrava também, né? Esses bandeirantes, eles eram conhecidos pela crueldade. Os bandeirantes protagonizaram inúmeros massacres, estupros e atos de selvageria contra os nativos, sendo responsáveis, inclusive, por parte substancial do genocídio indígena. Estima-se que entre 1625 e 1641, os bandeirantes assassinaram mais de 600 mil guaranis. Galera, isso dá mais de 100 índios por dia. E a presença numerosa de indígenas fez com que as missões se tornassem um objeto de cobiça dos bandeirantes, né? E a partir de 1620, no contexto da União Ibérica, as incursões dos bandeirantes às missões jesuíticas da América Espanhola se intensificavam cada vez mais, né? E no período de um ano, entre 1628 e 1629, os bandeirantes realizaram uma série de ataques às missões do Guairá, que hoje é aqui o estado do Paraná, em incursões encabeçadas por Raposo Tavares, que é nome de rua, Brás Lemes e outros bandeirantes mais, né? Essas ofensivas resultaram na destruição completa das missões do Guairá e da captura de 5 mil indígenas. Do total desses 5 mil indígenas capturados, apenas 1.200 sobreviveram à viagem até São Paulo, onde foram leiloados como escravos. Acossados pelos bandeirantes, 12 mil indígenas e centenas de jesuítas abandonaram a região do Guaíra em 1632 e eles fugiram rumo ao sul. Bem, e nessa fuga, então, eles se estabeleceram ali nas margens do rio Uruguai, junto ao penhasco do Imbororé. Hoje chama-se Panambi, fica na província de Misiones, aqui na Argentina.
e o êxodo prosseguiu até a região de Tapes, no Rio Grande do Sul, habitada por guaranis dos grupos Charrua, Araxã, Guaraná, Genoa, Carijó e outros grupos, né? E essa fuga dos indígenas e dos guaranis não bastou para deter os bandeirantes. Eles voltaram a perseguir os nativos e entre o ano de 1635 e 1638, o Raposo Tavares e o Fernão Dias organizaram uma série de ataques às reduções de Tapes. Reagindo então às investidas dos bandeirantes, os jesuítas buscaram apoio na coroa espanhola. Foi então que no ano de 1638, o padre Antônio Ruiz de Montoya, também é nome de rua, e Francisco Díaz Taños solicitaram ao rei Filipe IV da Espanha autorização para armar os indígenas. E o rei, vislumbrando aí na resistência missioneira um meio de frear, digamos assim, a expansão colonial portuguesa, acatou o pedido do padre Montoya. O Pedro de Rojas e Acevedo, que era governador de Buenos Aires, enviou armas e instrutores militares para treinar os indígenas. E no ano de 1639, o padre Diego de Alfaro partiu com um exército de guaranis armados em uma missão para libertar um grupo de nativos aprisionados pelos sertanistas. E após uma série de enfrentamentos menores, os indígenas conseguiram subjugar os paulistas durante a Batalha de Casapaguaçu, obtendo a primeira vitória contra os bandeirantes. Tanto Álvaro quanto Pascoal Leite Paz, que era o líder dos bandeirantes, foram mortos em combate. E apoiados pela bula pontifícia do Papa Urbano VIII, condenando a escravização dos indígenas, os jesuítas pressionaram as autoridades do Brasil. A Câmara Municipal de São Paulo reagiu expulsando os jesuítas da cidade, num episódio que ficou conhecido como a botada dos padres para fora. E os paulistas decidiram então organizar uma expedição para vingar a morte de Pascoal Leite Paz e destruir as missões orientais. A expedição tinha 3.500 homens, incluindo Antônio de Cunha Gago, Jerônimo Pedroso de Barros, Manuel Pérez, etc. E essa turba partiu de São Paulo no mês de setembro de 1640. Acontece que nessa altura do campeonato, cientes da investida, os missioneiros se prepararam para a batalha. Eles organizaram um exército ainda maior. Eram 4.200 indígenas guaranis, armados com canhões, com catapultas, com arcabuzes, com mosquetes, com cutelo e flechas também, né? E também montaram uma cavalaria de lanceiros. Bem, e aí então se deu o início da Batalha do Imbororê, né? A batalha principal ela teve início no dia 11 de 3 de 1641, fez aniversário agora no dia 11 de março, sobre as águas do rio Uruguai. Os indígenas contavam com apenas 60 jangadas contra 300 embarcações dos sertanistas. No entanto, eles conseguiram compensar essa desvantagem numérica com escaramuças e armadilhas, né? Então, a partir daí, o cacique Nicolas Inhenguiru comandou o exército guarani. Então, depois disso, derrotados ali na batalha fluvial, ali naquelas escaramuças todas, os bandeirantes eles foram forçados a recuar por terra até uma redução abandonada de Acarauá, onde se refugiaram nas instalações vazias. Eles foram cercados pelos indígenas que inteligentemente submeteram a um bombardeio que se estendeu por quase 4 dias. Na verdade, os indígenas eles evitaram o conflito direto, né? Eles preferiram impor uma guerra de atrito. Em 16 de março, os bandeirantes cansados e sem provisão de água e comida, eles enviaram uma carta oferecendo rendição, mas os guaranis não aceitaram. Então a batalha terminou somente no dia 18 de março. Do contingente inicial de 3.500 bandeirantes, pasmem, somente 120 voltaram para São Paulo. Sem conseguir aceitar a derrota, os bandeirantes organizaram uma nova expedição no final de 1641, mas eles foram novamente derrotados pelos guaranis. E qual foi o resultado positivo disso tudo? A vitória dos guaranis na Batalha do Imbororê
impôs limites ao ímpeto violento dos bandeirantes, refreando as expedições escravagistas, certo? Elas se tornaram menores e menos agressivas nos anos seguintes. E o triunfo também ajudou a consolidar o sistema missioneiro, que sobreviveu por um século até ser desarmado após o Tratado de Madrid, que é um assunto que nós tratamos aqui quando discutimos o filme The Mission, ensejando, portanto, a eclosão da Guerra Guaranítica e a ascensão de um outro célebre guerreiro guarani, que foi o Cepé Tiarayu,